Cristóvão Buarque e Vanessa Graziotin. Com a palavra, Vossa Excelência, meu querido colega, companheiro Paulo Paim. Senador Jorge Viana, eu vim à tribuna para falar sobre propostas que estão circulando na casa que visam flexibilizar as cotas hoje asseguradas para as pessoas com deficiência no local de trabalho. Isso foi uma conquista do movimento das pessoas com deficiência e a partir do momento que começam a alterar, até dizendo que o correspondente à contratação de pessoas com deficiência poderia ser dado para a Bolsa Atleta de pessoa com deficiência, claro que nos preocupamos. Nós queremos garantir o emprego e a empresa garantir a formação das pessoas com deficiência. Por isso, o direito ao trabalho, algo fundamental, não pode ser negado às pessoas com deficiência. Sem dúvida, as vagas de emprego ocupadas por essas pessoas têm crescido na última década, especialmente nos últimos anos. Isso pode ser observado com dados publicados pelo próprio Data Senado, agora em dezembro do ano passado. Segundo a pesquisa, foi registrado um crescimento de 11,5 pontos percentuais da quantidade de pessoas desse segmento da população no emprego. Em 2010, era 55% e agora são 66,5% pessoas com deficiência que saem daquela ajuda social para executar uma atividade remunerada. Espero eu que esses números aumentem e nesse caminho, nessa busca, certamente há muito por fazer. Entretanto, não podemos esquecer o quanto já foi feito. Eis aí o exemplo do artigo 93 da 8213 de 91, que determina o preenchimento de vagas por pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 empregados. Segundo o desembargador Ricardo Tadeu, o Brasil está se destacando no mundo por empregar mais de 320 mil pessoas com deficiência, isto graças à lei das cotas às pessoas com deficiência. Este fato nos tem situado como referência na matéria a nível internacional. Existem diversas alternativas para ampliarmos o número de pessoas com deficiências empregadas sem precarizar, como eu notei em alguns projetos, Câmara e Senado, a lei de cotas para as pessoas com deficiência. Qualquer delas é fácil de implementar e não acarreta custos para a empresa, porque ela prepara esse trabalhador ou trabalhadora e ele passa a produzir e tem mostrado com um enorme potencial, já que a sua capacidade é numa área, mas ele é muito competente em outras áreas. Não podemos ceder aos apelos preconceituosos contra a lei de cotas às pessoas com deficiência. Ela está surgindo efeitos e não deve ser inserida de maneira nenhuma em qualquer outra redação que venha diminuir esse direito. A rediscussão do tema trará, inevitavelmente, um grave risco, um retrocesso, diz o juiz. O substitutivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência não trabalha com essa questão e, portanto, deixa como está. Entretanto, tem 3 projetos que atualmente tramitam em conjunto no Senado. Vão frontalmente contra os direitos conquistados pela lei de cotas. São eles: o PL 118 de 2011, faculta as empresas preencherem as vagas destinadas às pessoas com deficiência à contratação de aprendizes com deficiência. O PLS 269 de 2010 permite que as empresas que não contratarem pessoas com deficiência para ocupar as vagas destinadas a essas pessoas possam patrocinar esportes paralímpicos. O PL 234 permite a sanção pecuniária às empresas que descumprirem a lei.
Tais projetos, como aqui eu explico, significa para as pessoas com deficiência um retrocesso. Não queremos negar que ainda existem desafios a vencer para a efetiva inclusão laboral das pessoas com deficiência. Tampouco estamos responsabilizando exclusivamente os empresários brasileiros pela baixa empregabilidade dessas pessoas, pois o Estado também tem a sua parcela a dar nesta formação. Nesse sentido, é preciso elaborar políticas públicas que visem a formação técnica e a qualificação de pessoas com deficiência para o trabalho. Mas isto não deve nos deixar esquecer que a maior barreira enfrentada pela pessoa com deficiência no acesso ao mundo do trabalho ainda é o preconceito. É a associação feita entre deficiência e incapacidade. Os conceitos mais modernos de gestão empresarial nos apresentam o fator humano como centralidade do processo de produção e de serviços. Dessa forma, compreender a capacidade, a competência e o desempenho passam a ter um significado mais amplo e abrangente. Nesse processo de valorizar o capital humano das empresas, não existem fórmulas prontas e o segredo é identificar as competências individuais e apostar na formação. Entendo competência como somatório de 3 itens: conhecimento técnico, habilidade para usar de maneira efetiva esse conhecimento e atitude relacionada ao comportamento, aos valores, sentimentos e até às emoções. Repetidamente temos falado na necessidade das empresas darem oportunidade no trabalho à pessoa com deficiência. Inclusive, por que não, tive uma experiência muito positiva quando fui convidado pela Federação Nacional dos Banqueiros, porque eles estão contratando as pessoas com deficiência e dando a formação e não se arrependeram. Se existe a necessidade de qualificação desse trabalhador, essa qualificação, esse treinamento pode ser feito no próprio local de trabalho, como é feito com as pessoas que não têm deficiência. Vi recentemente, por exemplo, um belo exemplo na empresa Marco Polo, em Caxias do Sul, onde eles formam os meninos e meninas dentro da própria empresa. Enfim, não existe receita pronta, nem tampouco um manual técnico de aplicação universal e infalível para a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Mas se tivermos muita, eu diria boa vontade, é possível. As soluções devem ser encontradas no dia a dia do trabalho, muitas vezes em conversas informais com colegas. Não há limite para o ser humano, e quando estamos abertos ao outro, este sempre poderá nos surpreender, apresentando toda a sua capacidade, inteligência e até, por que não dizer, intuição a serviço das resoluções mais criativas, até mesmo para muitos consideradas improváveis. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência viveram isoladas da sociedade, segregadas em instituições de tratamento e educação e até preso nas próprias casas. Durante muito tempo, aquilo que pensavam, que sentiam, foi um mistério para quem não tem deficiência, e ainda hoje a deficiência é percebida com inquietação, pois coloca o homem diante da obra, aspas, imperfeição, fecho aspas, e da falta de padrões na visão somente do lucro. Hoje, as instituições já não as isolam, crescemos, e as pessoas com deficiência estão por aí, buscando e ocupando seu espaço, mostrando ao homem que a diferença faz parte da própria condição humana. Não é mais possível deixar em campos opostos pessoas com e sem deficiência. Por isso, a política de inclusão. As soluções para os desafios que envolvem a todos só podem ser encontradas quando existe o diálogo e o comprometimento de todos. É preciso compreender também que a coisa toda não se resume a contratar apenas para cumprir a lei de cotas, apenas para evitar
as multas, mas sim pela responsabilidade social, pela solidariedade e apontar caminhos para a integração. A auditora fiscal do trabalho do Estado de São Paulo, Luziola Rodrigues Jaime, observou muito bem quando disse: os empresários precisam ter em mente que quem está sendo contratado é o profissional e não a deficiência. As cotas, na verdade, para as pessoas com deficiência, são um caminho que se abre para esse profissional, para que tenha a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Ou seja, a deficiência é uma característica do corpo e não significa uma falha, uma perda, uma condição que por si só o coloca em desvantagem em relação ao outro. É o que também expressa o pensamento da antropóloga Débora Diniz, que fala: não há sentença de fracasso por alguém ter nascido com uma deficiência. Constatamos a verdade dessas palavras todas, basta olharmos cada vez mais de pessoas com deficiência, que a despeito de tantas barreiras, eles estão crescendo, estão se integrando, estão participando, estão produzindo e com muita qualidade. O que as pessoas com deficiências buscam é uma sociedade mais inclusiva, acessível, livre de preconceitos e aberta a todas as formas de enxergar o mundo, de ouvir o mundo, de andar pelo mundo. Outro exemplo disso é uma notícia que li na semana passada e que espero daqui a algum tempo não seja tratado como notícia, e sim como um fato comum, um fato corriqueiro. Um adolescente maranhense com síndrome de Down foi aprovado em primeiro lugar no Instituto Federal do Maranhão. Genilson Protásio Filho foi o primeiro estudante com síndrome de Down a ingressar no Instituto. Ele prestou prova para o curso de técnico em informática e, de acordo com a notícia vinculada, sempre gostou de eletrônica e informática. E aí se deu bem. Quando criança, gostava de desmontar as coisas para ver como elas funcionavam. Em seu desenvolvimento, sempre contou com o carinho e o estímulo dos pais e dos amigos. Meus amigos, eu sempre acreditei que precisamos de uma atitude de acolhimento e de muita sensibilidade para perceber que a diferença não coloca o ser humano em posição de desvantagem. É natural que a gente viva com as diferenças. Ainda penso que essas atitudes são importantes, mas estamos em pleno século XI, A deficiência não coloca o ser humano em posição de desvantagem, ela é apenas, unicamente, uma diferença. Era isso, senhor presidente, que eu falava, dizendo que em pleno 2014 nós não podemos querer discriminar as pessoas com deficiência e sim dar a elas as oportunidades que elas merecem. Que se dermos às pessoas com deficiência as oportunidades, elas mostrarão toda a sua capacidade. Claro que algumas áreas eles têm deficiência, como todos nós temos, mas em outras áreas somos muito mais eficientes que aqueles que pensam que são eles os eficientes. Por isso, todo o apoio às pessoas com deficiência. É isso, senhor presidente, agradeço a você.